mas cabe a nós, como igreja, clamarmos a Deus, pedindo que Deus sare a nossa nação. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, ele pode sarar a nossa terra. Oremos para que Deus levante homens segundo o seu coração, que possa governar a nossa nação. O ponto 2 vai dizer a crise econômica. Muitos países já enfrentam terríveis crises econômicas ao longo de anos. E o nosso comentarista vem falando aqui a respeito do livro de Gênesis, a extraordinária crise de alimentos pelo qual passou toda a terra. A Bíblia vai dizer que nos dias de José, o Egito, irmãos, enfrentou uma terrível crise econômica, financeira. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Faraó, ao sonhar, todos nós conhecemos a história, e sabemos que José, ele teve a revelação, a interpretação daquele sonho, que haveriam primeiro 7 anos de fartura e depois veriam 7 anos de escassez. Mas, irmãos, nós vemos que Deus, ele tocou no coração de José, né? O coração de José estava alinhado ao coração de Deus, e José teve uma palavra de sabedoria naquele momento, e José então disse ao faraó que deveria escolher um homem, e eles deveriam plantar muitíssimo nesses 7 anos, mas deveriam recolher a 5ª parte. E fazendo isso durante os 7 anos, quando chegasse os 7 anos de escassez, eles teriam o alimento necessário para suprir o Egito e para suprir as demais nações que viessem comprar, melhor dizendo, o alimento ali na terra do Egito. Irmãos, a Bíblia diz que foi a toda a terra. A escassez foi tremenda lá no Egito, né? A fome chegou lá aonde José morava, na casa do seu pai. E nós vemos que os seus irmãos saíram de lá e vieram até o Egito comprarem comida. Por quê, irmãos? Porque a fome foi terrível. E nós vemos que um homem alinhado ao coração de Deus, né? A estratégia dada a José conseguiu salvar o mundo daquela época da fome. Então nós vemos, irmãos, que um homem, né, o contraposto de Roboão, enquanto Roboão, né, ali numa atitude totalmente errada, prejudicou a nação de Israel, nós vemos José, um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve a orientação de Deus e conseguiu ali trazer a prosperidade, né, solucionar aquele problema da crise econômica. Então nós devemos confiar em Deus, orarmos a Deus, clamarmos a Deus, para que Deus levante homens segundo o coração dele, homens que estejam com seus corações alinhados ao coração de Deus, como José. E que nós possamos pedir também sabedoria a Deus para nós exercermos o nosso direito de cidadania. E dia 2 de outubro agora é o dia de nós fazermos isso, exercermos o nosso direito de cidadão e voltarmos naquele pessoa, naquele governante que Deus colocar em nosso coração para que seja um bom governante, assim como José e não como Roboão. E terceiro vai falar sobre a crise espiritual. Então nós vamos entrar no texto bíblico de Abacuque, capítulo 1, 2 e 3. Se os irmãos lerem, né, o livro de Abacuque, nós vamos ver ali o profeta indagando, clamando a Deus, por que de tanta tragédia, por que de tanto caos, porque, irmãos, Abacuque ele profetizou após, né, a invasão da Síria e antes do cativeiro babilônico. Então foi um período de grande crise espiritual. O povo de Israel, irmãos, sempre, né, desobedecendo a Deus. Nos livros dos juízes, os irmãos podem perceber isso, que sempre quando morria um juiz, o povo voltava-se aos deuses, aos balaíns, e desagradava o coração de Deus, e Deus os entregava na mão dos seus roubadores, dos seus opressores, que levavam a nação de Israel à crise terrível, né? E quando Deus levantava um outro juiz, então aquele juiz conseguia trazer, né, Deus para aquele povo, o povo voltava de volta para Deus, se arrependia de seus pecados e a prosperidade então reinava em Israel. Mas nós vemos que nos dias de Abacuque, irmãos, a situação estava terrível.
né? O povo de Israel estava completamente afastado de Deus. Deveriam glorificar a Deus, ser gratos a Deus por estarem naquela terra abençoada, né? Porque eram escravos do Egito e Deus os tirou do Egito, os conduziu àquela terra, lhes deu, né? Se nós lermos Deuteronômio capítulo 8, irmãos, uma declaração mais clara que aquela, irmãos, não existe outra. Leia na sua casa, Deuteronômio capítulo 8. Deus lá atrás, né? Deuteronômio era a repetição das leis. Deus repetindo para que o povo de Israel não se esquecesse dos grandes benefícios que Deus lhe havia dado. E quantos, né, nos dias de hoje estão esquecendo-se dos benefícios que Deus lhe tem feito? Nós vemos uma crise espiritual sem precedentes, uma ingratidão tremenda no coração, na sociedade em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, irmãos, estão desviadas, afastadas do caminho do Senhor, simplesmente porque são ingratas. Porque se fossem agradecidas, faria como o salmista Davi no Salmo 116. Senhor, que darei ao Senhor todos os benefícios que tem me feito? Beberei o cálice da salvação. Cálice é sofrimento, cálice é preço. Davi está dizendo, o salmista está dizendo, o que for necessário padecer, eu padecerei. O que for necessário sofrer, eu sofrerei. Porque desde o Salmo 116, do verso 1 em diante, nós vamos ver quão grandes coisas Deus havia feito. Quão grandes coisas Deus lhe havia dado ao salmista, então só lhe restava fazer o quê? Beber o cálice da salvação. Só lhe restava pagar os seus votos. Só fazer o que? Estar na casa de Deus e ser grato a Ele por tudo que Deus lhe havia feito. Então a crise espiritual, irmãos, nós vemos que o profeta, ele indagava a Deus, dizendo, Senhor, por quê? Por que isso? Por que, Senhor, tanto sofrimento? Por que tu vai usar os caldeus para trazer correção, juízo, disciplina ao povo de Judá, ao povo de Israel? Por que, irmãos? Porque Deus, ele é justiça. Deus, ele é misericórdia, sim. Mas, como nós dissemos, a misericórdia está atrelada também ao juízo de Deus. Um caminha ao lado do outro. Então, Abacuque, diante daquela revelação de Deus, ele entende que é necessário passar por aquilo e ele clama a Deus por misericórdia, né? E nós vemos aqui na finalização que ele diz que ainda, né, que não há, talvez não haja provisão, talvez que ainda falte, né, o figo da figueira, talvez nos currais não haja gado, talvez o pasto não haja, né, ali o capim, talvez não haja nada dos recursos necessários. Todavia, ele alegraria, ele exaltaria no Deus da sua salvação. Então nós vemos Abacuque, ele confiando em Deus em um tempo de crise, em um tempo, né, de apostasia. E é assim que nós devemos ser, irmãos. Estamos vivendo tempos de crise, estamos atravessando dias difíceis, mas nós devemos fazer como Abacuque, ter uma fé firme, uma fé inabalável a Deus, permanecer com a nossa confiança nele, porque de fato Deus, irmãos, ele tem cuidado dos seus. Fica com o Salmo de número 37 no seu coração, versículo 4 e 5. Deus te abençoe. Até a próxima lição, querendo Deus.